A melhor notícia de todas envolvendo jogadores como o Dybala estão acontecendo agora no São Paulo mediante todas essas mudanças, tudo que nós estamos vendo acontecer agora no São Paulo, mudança de CT, mudança na diretoria, já saídas de jogadores, Marco Aurélio Cunha podendo voltar para o conselho do São Paulo, muita coisa rolando que eu te digo, vou contar e informar vocês de tudo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Bora pro vídeo? Galera, já estamos vendo mudanças no CT, né? Questões ali de gramados, o Júlio Casares não se poupa em falar que está melhorando, que o Refis, né? O Refis, sempre que tem alguma derrota acachapante, alguma vergonha, algum vexame, rola uma reforma no departamento médico, né? No Refis, que já virou Refis Plus, do Super CT, e sempre essa ladainha, essa conversa que nunca muda absolutamente nada, né? Então, tomou alguma goleada, perdeu pra alguém, foi eliminado de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, pode esperar uma reforma no departamento médico ali, né, no Refis, que é o Refis Plus agora, e continua a mesma coisa. É de uma papagaiada muito grande, mas é aquilo que eu tô falando pra vocês sempre. Não dá, 2025 não dá pra ser pior que 2026. Estão falando isso, mas pra mim não tem condições nenhuma disso acontecer. Um desses indícios, né, então, só pra ficar claro, e para constar aqui para vocês, o que nós estamos ouvindo agora são mudanças estruturais no CT do São Paulo, reformas, né, que precisam acontecer, independente do São Paulo perder tudo ou destacando, essa manutenção ela precisa acontecer ano após ano, período após período. E aí, não venha me falar, te digo que vai ser pior que 2026. Eu não acho, eu acho que vai ser melhor. Um desses indícios é a saída do Carlos Belmonte. Belmonte tá dando entrevista em um monte de lugar. Cara, pra mim, assim, é surreal. Não conheço a pessoa, pra mim, um profissional horroroso, péssimo. E ele já falou, né? Ele falou, quem não gosta do meu... eu sou um baita... Ele continua falando, né? Acho que ele se afirma disso. Eu sou um baita gestor. Quem não gosta, paciência. Não vai mudar nada. Eu me acho um baita gestor. Belmonte, eu acho você horroroso, tá? E as coisas que você fala, pra mim, não condizem com a realidade e com o que aconteceu. Eu, assim como cada um de vocês, eu respiro São Paulo. E eu sei que vocês também. Então, pra torcedor, nós que somos torcedores comuns, né, digamos assim, tudo bem, eu tô na frente da câmera, do microfone aqui, mas eu me considero um torcedor comum também. Eu me considero um torcedor igual cada um de vocês. Nós que respiramos São Paulo, que vivemos São Paulo, nós sabemos a qualidade do Belmonte. Nós sabemos o nível de diretor de futebol que ele era. Você pode falar isso, Belmonte, nas entrevistas que você faz e que você está fazendo, todo direito, beleza. Mas eu sei o seu nível de gestão. Eu sei os momentos em que você sumia, em que nós estávamos implorando por uma explicação, por suporte, por apoio, por um pulso firme, né? Tinha muitos momentos, várias derrotas que a gente queria só alguma resposta, alguma indicação, né, da diretoria, da gestão, algum norte, né, que a gente estava literalmente jogado no chão e a gente queria um norte. Eu via eu sentia a sua ausência, um horizonte de distância da diretoria de futebol, com a comissão técnica e com a gente também. Eu sei o quão você se omitiu. Omitiu talvez seja muito forte e eu esteja empregando... E eu talvez não esteja sendo justo aqui. Mas eu como torcedor do São Paulo, senti demais sua ausência. Então essas falas, esses discursos que você... o que você fala nas entrevistas, pra mim são discursos inflamados e patéticos que não condizem com o período que você passou como diretor de futebol no São Paulo. Estou falando isso com a maior sinceridade possível como um torcedor do São Paulo. E é muito absurdo, né? Porque eu respeito o trabalho aí, legal, as suas entrevistas, dando entrevista pra todo mundo, todos os veículos aí que cobrem o São Paulo, bacana. Trabalho dos jornalistas aí, show de bola, show de bola. Mas é engraçado, né?
a gente escuta coisas que não fazem o menor sentido do Júlio Casares, ouvíamos coisas que pra mim não faziam o menor sentido que você falava quando você estava no São Paulo, e agora que você não está mais, mesmo que momentaneamente, eu acredito que você vai voltar, né? Pra minha infelicidade, você mesmo agora não estando no São Paulo, eu ainda escuto falas suas. Então eu não queria mais ter que ouvir esse monte de fala, porque elas não condizem com as coisas que nós sentimos na pele que estavam acontecendo com o São Paulo Futebol Clube. Então, pra ficar claro que eu estou falando aqui pra vocês em relação ao Belmonte, não tem como ser pior. Pra mim, só de tirar um deles, te digo, vai entrar outro igual. Pior que o Belmonte, eu acho que não. Esse Márcio Carlomagno pode ser muito ruim, né? Vamos torcer pra que não. Eu também não confio, né? Da forma como ele chega no São Paulo, eu não confio que seja um cara profissional. Da forma como chega e como a gente tá acostumado e como a gente sabe que as coisas acontecem no São Paulo. Mas, pra mim, o que eu acho... Te digo o que você acha. O que eu acho é que não tem como ser pior que o Belmonte. Então, pra mim, um desses motivos que 2026 não será pior que 2025 é já do Belmonte sair. E aí nós estamos vendo uma grande reestruturação no São Paulo, né? Mudanças gigantescas, né? Acho que a maior na gestão Júlio Casares. Saíram 3 pessoas ali deles, né? O Belmonte, Nelson, Chapecó. Isso mexe demais com o dia a dia. Aí tem esse Márcio Carlomagno como novo CEO, né? Novo presidente do São Paulo. Aí sei lá o que vai fazer o Júlio Casares agora. Vai só ficar quietinho lá comandando, né? Não sei. E aí Rui Costa e Muricy no mais próximo do Crespo, né? Ninguém chega e assume lá. Não é, eles vão ficar mais próximos. Ninguém fala as claras, né? Quais são os cargos, o que cada um vai desempenhar, o que cada um vai fazer no dia a dia. Mas é aquilo que eu falei, o Rui Costa, por mais que eu também não confie, não goste, acho difícil desempenhar um trabalho pior que o do Belmonte. Acho difícil alguém fazer um trabalho pior do que o do Belmonte, pelo que eu vi. Então, não tem como ser pior. E aí, nós temos uma notícia muito legal. Antes de eu falar do Dybala, o Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha estão falando que ele pode voltar para o conselho até dezembro. Então, nesse momento, nós vemos uma briga política muito grande. Ainda bem, né? Tidico, nada vai mudar, nada vai acontecer. Pode ser, galera. Pode ser que nada mude, que nada aconteça, mas aparentemente tá, acho que mesmo que mínimo, tá acontecendo um chacoalhão. Eu amo São Paulo, galera. Muitas vezes é difícil chegar aqui e falar alguma coisa. Tem dia que é difícil chegar aqui e falar alguma coisa porque é impressionante o que estão fazendo com São Paulo. É realmente impressionante. Mas eu amo São Paulo, eu tenho que acreditar que vai melhorar. Eu fiquei feliz com as interações do Diego Fernandes, me deu uma certa esperança. Vamos torcer para ele continuar rondando São Paulo, para ele fazer alguma coisa, porque a gente sabia, né, que a tendência era achincalhar ele de lá, né? Um cara profissional, um cara do esporte que pode fazer alguma coisinha, tiram. O Diego Fernandes podia entrar e podia errar tudo, podia não ser bom, mas era uma mudança que nós queríamos ver, né, que a gente achava necessário. Já achincalha um cara, a gente não sabe como é que vai ficar. Agora tem o Marco Aurélio Cunha que pode voltar. O Marco Aurélio Cunha, ele é um nome que eu acho que traz um certo conforto porque ele estava no São Paulo em uma época de muitas glórias. Então acho que o Marco Aurélio Cunha, ele nos remete a algo bom. E o Marco Aurélio Cunha querer voltar, uma oposição e toda essa briga política, eu vejo com bons olhos, me dá pelo menos uma esperança para tentar chacoalhar alguma coisa. Tô tão confiante assim, tão esperançoso? Não tô, mas é aquilo que eu falei. Acho que 2026, pior que 2025, não tem como ficar. Olha a eliminação do São Paulo pro Atlético Paranaense, a própria LDU. Já falei aqui várias vezes, o Atlético Paranaense tá inadmissível pela fase do Atlético. Pela fase do Atlético, o São Paulo perder aquele jogo, o São Paulo não quis jogar. São Paulo, não fomos eliminados pro Atlético Paranaense, nós fomos eliminados pro São Paulo na Copa do Brasil. Nós fomos eliminados por nós mesmos. Aquela LDU, um time muito frágil. Tudo bem que o São Paulo merecia ser eliminado contra o Atlético Nacional, mas já que passou, tinha que ter passado a LDU também. Então não tem como ser pior. Não tem como ser pior. São Paulo chegar na Libertadores é obrigação. Sabe? Isso é um absurdo, isso aí. Só que agora nós temos a melhor notícia de todas, que aí dá pra trazer o Dybala, né? Dá pra trazer o Dybala pra conversa. Nós temos a melhor notícia de todas, que é o que nós mais queríamos e diz muito sobre o Dybala. Na verdade, diz muito sobre
Acho que tem que voltar um pouquinho sobre Rames Rodrigues, Oscar e Dybala. E vocês sabem que eu sempre gostei de jogador assim, que eu sempre fui um entusiasta de jogadores assim, jogadores grande nível de Europa, que voltam, que vêm, né? Que não são caras baratos, que não são caras 100% saudáveis, mas são boleiros do passado. Eu sempre gostei de jogador assim. Hoje, Tidico, e aí? Eu sei que vocês vão comentar aí. Bagre, pelo amor de Deus, Tidico, tá morto, velho. Não dá pra saber se vai jogar. O São Paulo não tem que ir pra esse norte. Então, a melhor notícia que nós estamos recebendo agora é de que jogadores nesse perfil não chegarão no São Paulo. Pelo menos não agora para 2026. Eu duvido que a diretoria não contrate nenhum medalhão. Mas a notícia, o que estão falando é que não vai vir jogadores nesse perfil. Nesse momento eu acho interessante. Quer falar de salvar o São Paulo mesmo? Salvar a dívida? Sim, por mais que eu ache interessante o Dybala, fecha a casinha. Né? Não contrate jogadores nesse perfil que pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. O risco é muito alto. Aí eu concordo com quem não queira a vinda do Dybala. Por exemplo, né? Que não queria a vinda do Rames, não queria a vinda do Oscar e não quer a vinda de um Dybala, de um Di Maria. Hoje eu concordo. Hoje eu acho também muito arriscado trazer jogadores assim pelo momento que passa o clube. Uma diretoria horrorosa, né, que não tá nem aí pro São Paulo, os caras abandonaram ali, a gente nunca viu esse abandono. Faltou a explicação dos shows aí, né? Foi interessante, não foi? Cadê a explicação às claras? Como é que o São Paulo abdica desse jeito, abre mão desse jeito do Morumbi, precisando se classificar? Aí, por mais que fale, não, rendeu mais, por mais que o Júlio Casares chegue e fale, rendeu mais, foi importante não mandar os jogos, nós não vamos acreditar, porque essa gestão já perdeu completamente a credibilidade. Então, já que nós temos uma gestão assim, agora eles estão falando que não vão trazer jogadores nesse perfil. E nesse momento eu gosto da ideia. Traz jogadores tipo Mailton, eu sei que isso a gente não gosta, isso é muito doído pra gente, né? Mas traz jogadores de Série B, de 27, 28, tipo Mailton, que ainda não virou nada, mas que o cara pode não jogar nada, mas tem um custo muito baixo. Fica mesclando esses caras, essas contratações micros com jogadores da base, para não gastar dinheiro com nenhum medalhão, para ir economizando, para ir enxugando a dívida, né? Já que o São Paulo não tá ganhando nada nesses últimos anos em relação a futebol, tá tudo muito ruim em relação a isso, contrata esses jogadores. Eu acho que nesse momento não é... E vocês sabem que eu gosto de jogador craque, jogador bom de bola. Mas nesse momento eu também acho muito arriscado, eu dou o braço a torcer aqui. Eu acho muito arriscado trazer um jogador do perfil do Dybala. Acho que o São Paulo não tem que trazer. Só se for uma baita de uma oportunidade, gastar realmente muito pouco. Mas se arriscar para trazer um medalhão tipo o Memphis, trazer um medalhão, pagar muito caro e não saber se o cara vai render fisicamente, se o cara vai querer jogar, se ele não vai, se vai ficar aquela baita briga igual o Rames foi... Aí eu acho que nesse momento não tem que trazer. E aí nós já estamos ouvindo sempre, estão falando para nós que o São Paulo decidiu que não vai trazer jogadores desse perfil agora. Então acho que nós podemos comemorar, porque estão olhando realmente a situação financeira. Por exemplo, a gente fala de Marcos Leonardo, de Dybala, de Maria, vários nomes, né? Marcos Leonardo bateu na trave. O Juan Tressoldi é mais caro que todos esses. Por que a diretoria queria contratar? Então também não pode trazer Juan Tressoldi. Nem Tolói. O Tolói, eu gostei do último jogo que ele fez contra o Corinthians. Estava gostando desse último jogo. Último jogo não, daquele jogo, né? Só que o Tolói parece que ganha 1 milhão por mês. Parece que veio pouquinho, veio por 1, 2 milhões, sei lá, veio barato. Mas o salário é muito alto. Eu também acho errado uma contratação do Tolói nesse momento que vive o São Paulo. São Paulo precisa pagar salários de no máximo 500, 600 mil reais. Precisa enxugar 40, tem que tentar enxugar pelo menos 40% da folha salarial, que é astronômica. Parece que dá mais de 30 milhões de reais a folha salarial mensal do São Paulo. Então gasta-se demais do São Paulo. Então eu sou a favor de contratar jogadores de menor expressão, já que não ganhou Copa do Brasil, Libertadores e tá cagando pra se classificar pra Libertadores de 2026, que entregou todos os mandos. Então faz um time pior, né? Não traz tanto medalhão, tanto cara caro,
e vai aliviando a dívida, vai enxugando a folha. Né? Neste momento, eu vejo com bons olhos se a diretoria fizer coisa séria, se a diretoria fizer realmente o que está falando, que não vai trazer esses medalhões, não vai visar tanto o futebol para aliviar a folha, aliviar a dívida, né? E aí nós já vemos saídas, né? Tem uma barca iminente no São Paulo, agora tem o Dineno, já tá negociando com o Deportivo Cali. Dineno é um jogador meio que óbvio que iria sair, né? Nesse momento muito próximo de deixar o São Paulo, acho que já até deixou, não sei. O Dineno tá saindo. Dineno tá saindo do São Paulo e eu acho que vão ter vários outros jogadores que irão sair, né? E aí o São Paulo precisa ser muito sério e fazer a recomposição do elenco aí da melhor forma possível, conversando com o Crespo, não trazendo jogadores tão caros, trazendo jogadores que vão usar, faz um exame médico antes no jogador, né? Que custa fazer? Parece que não tem isso no São Paulo, né? O São Paulo parece que não faz uma checagem de como é que o cara tá fisicamente, porque ou o São Paulo tá quebrando todo mundo, que é uma grande possibilidade, ou os caras já chegam bichados. Não é assim que funciona? Então, quando for contratar, faz um exame médico do jogador mais apurado, né? Para trazer jogadores saudáveis, assim como o Crespo pediu. Então é isso. Muitos jogadores saindo, muita coisa acontecendo, muita movimentação política no São Paulo. Mas é isso, vamos ver como é que vai ficar tudo, vamos torcer. Eu sempre estarei aqui com vocês. E é isso, galera. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vão deixando nos comentários aí, comentem quem quiser alguma coisa. Deixa esse like aí, dá uma moral. Valeu, galera. Até a próxima.